Olá! Damos continuidade agora à segunda parte do nosso quarto episódio com o tema Técnica Clínica de Orientação Analítica do Primeiro Contato à Aliança Terapêutica, que hoje traz um enfoque mais amplo sobre o assunto. Atenção a todos os detalhes e anote tudo que achar importante. Ouvidos e olhos atentos, desejamos a você um excelente aprendizado. Olá a todos, muito boa noite. Eu quero agradecer de novo a presença de todos vocês aqui no nosso quarto episódio, de hoje, que é a continuidade do curso com a Mônica Roca e a Cristiane Cruz. Eu queria só rapidinho pedir desculpas para vocês, porque eu nem pude me despedir direito no último episódio, eu fiquei sem som, deu um probleminha aqui no meu som. E não consegui me despedir de vocês. Mas, sabe, eu fiquei pensando que foi angustiante, porque eu ficava gesticulando, e claro, eu estava vendo que ninguém estava me ouvindo, mas eu pensei na situação que a Mônica estava levantando, falando da escuta, da peculiar escuta, do terapeuta de orientação analítica, da escuta psicanalítica, e da questão do não verbal, E eu fiquei com aquela angústia, não dava para me ouvir. Eu fiquei, nossa, é assim mesmo quando o paciente não consegue ser ouvido, Mas, enfim, então, muito obrigada. Eu gostei demais, viu? Mônica e Cristiane, foi muito bom. E hoje nós vamos dar continuidade, eu vou coordenar. Espero que não aconteça nada com o meu som. Qualquer coisa, as amigas socorrem. E a outra coisa que eu queria avisar é que a gente, como nós fizemos da outra vez, os fones vão ficar fechados. Eu peço que vocês deixem fechados enquanto as colegas expõem o material, mas querendo falar, participar, fazer pergunta, pode abrir. E também o chat está funcionando hoje, tá? Então pode se inscrever também para falar no chat ou fazer a pergunta que eu leio, pergunta ou comentário, tá bom? Muito obrigada. E Cristiane, por favor, com você. Tá joia. Obrigada, Débora. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que agradecer o convite da sociedade para dar esse curso. Eu e a Mônica, a gente organizou com cuidado e com carinho, Mônica? Para discutir um pouquinho sobre a teoria da técnica. É interessante porque é uma coisa que a gente faz há tanto tempo, E aí, a hora que você tem que teorizar, você se depara com conceitos apreendidos e você relê e revê, e é sempre muito estimulante e muito interessante. Então, de qualquer forma, eu agradeço muito e queria começar hoje parabenizando todos os psicólogos. Eu achei uma data mesmo, Cris. Isso. É uma data bacana, que eu achei tão interessante. Falei, bom, que coisa boa. A gente vai comemorar fazendo o que a gente gosta tanto, Estudando e falando da nossa prática clínica. Na verdade, um pouco mais de teoria, mas muito bom. Débora, você falou da coisa do som, de não estar aqui, e eu me lembrei nas minhas pesquisas, se eu não me engano, é a Cecília Plasência, que fala que é novas formas de estar sem estar, que eu acho que é novas maneiras de estar sem estar, que é isso que você vivenciou ali. Você estava, mas não pôde estar. Eu falei, vou ficar até o fim aqui, não estão me ouvindo, mas eu vou ficar até o fim. É isso. Bom, gente, eu vou passar os slides, vou ver se eu consigo passar direitinho. E aí, como a gente fez da outra vez, eu e Mônica, a gente prefere que vocês possam ir interagindo junto. Agora o chat vai estar aberto, vocês, por favor, fiquem à vontade para interromper quando quiserem, tá bom? Então, vou lá. O tema de hoje, eu vou falar, abordar duas questões,
que de alguma forma se entrelaçam, de alguma forma não, de muitas formas se entrelaçam, que é a aliança terapêutica e o contrato. Embora eu vá falar de aliança primeiro e depois do contrato, a aliança ela se estende por todo o processo, ela não tem um momento específico de acontecer, né? Inclusive ela é muito dinâmica. Foi só uma forma didática, mas enfim, então vamos lá. Só vou tirar daqui da minha frente, colocar aqui em cima, senão não vejo. Agora achei. Bom, nós usamos a expressão aliança terapêutica para designar a relação positiva e necessária entre terapeuta e paciente no processo que será desenvolvido entre a dupla. Aqui eu acho que é interessante assinalar algumas coisas que eu coloco aqui, por exemplo, positiva, necessária, né, e em desenvolvimento. Eu acho que esse é um processo vivo e que vai estar sempre muito ativo na dupla, né? Então a gente precisa estar atento para esse conceito. Aqui. Quem cunhou esse termo foi a psicanalista norte-americana Elizabeth Zetzel, que teve o mérito, né, de cunhar o termo, e ela concebe de que forma? É uma relação de trabalho que se estabelece entre o paciente e o psicoterapeuta em prol do processo psicoterapêutico, né? Eu acho interessante, quando eu fui ler, e os textos eram muitas opiniões, mas todos colocam como algo, fazendo a revisão, como realmente um processo vivo. E eu lembrei muito de Bion, né? É realmente um processo vivo, é um processo em desenvolvimento. Então, nós vamos ter que estar atento para isso, porque ela se rompe. Em alguns momentos ela se rompe, você tem que refazer, ela diminui, você tem que reforçar. Então, ela está em constante movimento. Bom, deixa eu colocar aqui. Aqui uma gravura, né, para mostrar que a AT ela é estabelecida. Eu vou apelidar, tá, para ficar mais fácil, Aliança Terapêutica, AT, ela é estabelecida com base em uma experiência prévia, onde ocorreu uma interação afetiva com uma outra pessoa, né, um cuidador, e aqui, por exemplo, a relação mãe-bebê. Todos nós sabemos que... Deixa eu só tirar meu celular daqui. Todos nós sabemos que a partir do encontro com a mãe e dos cuidados por esta, que o bebê vai fazendo as suas primeiras inscrições, né? O psiquismo se funda a partir dessa relação, a partir da falta, dessa experiência vivida com essa mãe. E tudo que acontece ali, todos os registros, eles vão contribuir para a constituição do psiquismo. Essas figuras parentais, elas são determinantes em todo o processo de desenvolvimento do bebê e ao longo da vida do adulto. Às vezes, quando a gente pensa em Klein, voltando para Klein, não tem como a gente não pensar em Klein aqui, a gente se dá conta do barulho que isso promove, né? Porque se a gente pensar nas posições, e principalmente na posição esquizoparanoide, o quanto isso é dolorido, quanto isso é intenso, e o barulho que isso realmente provoca. E é esse o barulho que muitas vezes vai acontecer nessa relação, e aí é importante que essa aliança, que essa escuta esteja atenta para isso, tá bom? Uma coisa que eu acho interessante também colocar é que o paciente, ele nem sempre vai apresentar de uma forma verbal esses sentimentos que vão emergir do passado, né? Mas ele vai apresentar muitas vezes por condutas, por ação, por atuação, né? E daí, voltando para a aula passada, do que a Mônica falou, da importância da escuta, né?
porque nem sempre essa comunicação desse sistema que se desenvolveu entre esse paciente e seus primeiros cuidadores, ele virá pela via do verbal. E é também aqui que eu acho que é uma outra coisa importante de colocar, que também pensando em Klein, que a gente vai poder se dar conta de um processo de dependência que o bebê que o bebê e o ser humano como um todo, mas é a partir daí que vai se estabelecer uma dependência necessária, que vai trazer frustração, vai vir o sentimento de desamparo, vai vir o sentimento de solidão, mas são sentimentos extremamente necessários, né? Se houver esse rompimento, se houver essa consciência dessa dependência, inclusive, para o processo criativo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Mônica, tudo certo? Acho que tá. Gente. Então, tá. Então, vamos lá. Bom, mas Freud, em 1893, ele afirmou em seus estudos sobre a teoria clínica da histeria que seria necessário transformar o paciente em colaborador, né? Assim como era necessário ter como primeiro objetivo, acho que isso é um ponto muito importante, a ligação do paciente com o tratamento, para em seguida tratá-lo analiticamente. Quer dizer, já que ele trazia essa recomendação, né, que é extremamente importante para a gente poder pensar. Nesse primeiro objetivo aqui, né, essa ligação do paciente com o tratamento. Bom, o termo aliança terapêutica, muitas vezes, ele é equiparado erroneamente à transferência, ou positiva, ou às vezes considerado o oposto da transferência negativa. A gente, pesquisando, tem uma literatura extensa sobre isso, né? Para poder diferenciar a aliança terapêutica de transferência, enfim. Muitos autores discorrem sobre o assunto. Porque eles, de alguma forma, se complementam, na minha opinião, né? Etchegoin, em 1987, ele não considera o fenômeno da aliança terapêutica como transferência, uma vez que é uma experiência do passado que serve para o indivíduo se situar no presente, e não algo do passado que se repete irracionalmente no presente. E aí, uma coisa uma frase importante de Etchegoin, né, que a transferência está em tudo, mas nem tudo é transferência. É isso aqui que a gente está falando, né? A AT, ela representa, na minha opinião, um dos aspectos do vínculo transferencial. Até porque a gente está falando de um aspecto racional, consciente do paciente, embora também tenham questões inconscientes, mas esse acordo é feito com essa parte do ego consciente. Talvez seja isso que diferencia, né, a marca entre a transferência e a aliança terapêutica. Nessa parte da gente está atuando nesse momento, mais fazendo um acordo com as partes mais conscientes, né, do paciente, sobre quem a gente está entrevistando. Tá certo, Mônica. Bom, vamos lá. Bom, mas a aliança terapêutica, né? O que a caracteriza? De que maneira ocorre seu estabelecimento no contexto da psicoterapia de orientação analítica? Eu vou deixar um pouquinho o slide aqui parado e eu vou para as minhas anotações, porque eu acho que esse é um assunto que a gente pode discutir mais abertamente,
Como a Débora já disse, o chat está aberto, porque fica mais interessante se a gente puder discutir, ao invés de só eu ficar falando, ok? Então, fiquem à vontade. Da gente... Bom, enfim. Como eu estava dizendo, a AT está assentada nas funções do ego consciente, acho que isso é uma questão importantíssima, esse aspecto que a diferencia da transferência. E quando a gente pensa nisso, quando a gente fala da relação entre paciente e terapeuta, dessa relação terapêutica, a gente também vai pensar, priorizar aqui para pensar a aliança terapêutica nos aspectos racionais dessa relação, né? Porque é fácil, se você não coloca isso como um predomínio na hora de estabelecer, de construir essa aliança terapêutica, é fácil de ter outros conluios, é fácil de que isso não seja feito de uma forma consistente e firme, né? Então, porque o grande risco é que, ao invés de haver uma colaboração, haja uma distorção. Então, por isso que a gente reforça esse aspecto racional e consciente. Porque o que a gente vai precisar, de fato, como disse Freud lá, é da colaboração do paciente, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar desta forma, porque assim, ó, embora ela fundamente-se no desejo consciente ou mesmo inconsciente do paciente de cooperar, mas ele também tem que estar disposto para aceitar a ajuda do terapeuta. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque ele pode até querer se tratar, ele pode até ter o desejo pelo tratamento, mas ele tem o desejo de receber a ajuda desse terapeuta, né? Eu acho que essa é a questão fundamental da aliança terapêutica. Aí que eu quero colocar que muitas vezes há interrupções precoces, porque algumas alianças são feitas muito mais no desejo de melhora, né? O paciente busca uma melhora, e aí tudo bem, se organiza um tratamento, e aí ele tem o desejo, ele tem o interesse pelo tratamento, e assim que há uma melhora do sintoma, é comum que o paciente interrompa o tratamento, né? Então, a gente precisa estar atento para isso, né? Qual foi a ligação para efetivar esse tratamento, né? Na AT, existe uma aceitação da necessidade de enfrentar os problemas e de executar o trabalho interno, apesar das resistências. Quer dizer, essa aceitação de que há uma necessidade de trabalhar as dificuldades enfrentadas internamente, mas também externamente, esse é um outro aspecto importante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Como eu estava dizendo, por quê? Porque não é igual só ao desejo do paciente de melhorar. Porque quando a gente fica pensando só nisso, embora o desejo de melhorar contribua muito, né? Mas se ele for único, se ele for um único fator de busca pelo tratamento ou da aliança, de fato, tão logo, muitas vezes, né, ocorra o alívio do sintoma, é comum ou pode ocorrer uma interrupção. Bom, para estabelecer a AT, é preciso... a gente precisa pensar em algumas coisas, né? A primeira delas, é preciso verificar se há uma capacidade do paciente de considerar-se, né? Da mesma forma como ele considera, como ele é capaz de considerar o outro, né? Uma outra coisa importante é se há uma capacidade para tolerar a frustração, porque durante o processo ele vai ocorrer e nós não vamos conseguir atender a todas as necessidades e a todas as demandas também, né? E se há também a possibilidade, se houve uma identificação com os objetivos do tratamento, né? Porque nem sempre o que ele busca é o que a gente vai poder oferecer.
E aí, né, Mônica, tem muito a ver com o que você estava trazendo no primeiro momento, Sim, que a é questão do planejamento, né? isso, do planejamento, do objetivo. Muitas vezes, em supervisão, a gente vê isso, né? Quando não há muito claro essa, essa aliança, né? Que o paciente procura e o que a gente oferecer como possibilidade, e aí a gente está falando de uma. Ó, minha conexão está instável, qualquer coisa, Anne, você passa aí e aí eu vou falando, tá? Ou a Mônica. Eu passo e a Mônica fala, tranquilo, É, tá? tá, minha conexão está ficando instável. Então, de qualquer forma, opa, me perdi. Tá vendo? É isso que acontece com um terceiro na relação. O tempo todo, né? Ah, eu ia falar, eu lembrei de um caso que eu acompanhei em que o que o paciente precisava não era exatamente o que a terapeuta tinha para oferecer, né? E esse tratamento ficou pouquíssimo tempo, né? Porque realmente cada um foi para um campo na hora de iniciar o tratamento. E logo no início esse tratamento rompeu. Como eu estava dizendo no começo, a aliança terapêutica é extremamente dinâmica. Você tem que estar se refazendo, você tem que estar atenta para esse o tempo todo durante o processo, né? Ela não se estabelece e fica ali paradinha, quietinha. Ela tem um movimento. Dependendo do que acontece ali entre a dupla, ela fica mais forte ou ela se afasta e você tem que ir. Aí sim, de novo, entra a importância da escuta da escuta atenta para você ir ajustando o que você precisa ajustar, né? Ela vem sempre quebrando a questão da resistência, né, Cris? Ou tentando, de alguma maneira, entra a resistência e a gente vai sempre tentando, com a aliança terapêutica, ajudar que o paciente possa vir a lembrar, vamos dizer assim, né, do propósito dele de se tratar, né? Isso, Paula, bem lembrado, isso mesmo. E vem com força, né, Paula? Vem com força. Sim. É a Paula mesmo, né? Pela voz eu tô achando que é a É a Paula. Paula. É a Paula. E vem com força. E aí, pegando esse gancho, Paula, a construção e o manejo, ela vai depender muito, até para você poder sentir, trabalhar essas resistências, dos aspectos transferenciais, né? Que a gente, se bem trabalhada, a gente consegue perceber esses ataques ao vínculo, esse ataque ao próprio acordo feito no começo, né? Porque se você consegue escutar, você consegue compreender o material que o paciente está trazendo neste momento de frouxidão ou de interrupção da aliança. E para você poder estabelecer uma coisa que eu acho que é interessante, independente de novo, voltando para o primeiro momento do curso, independe da patologia, né? Em todo o processo, todo paciente que você contrata, é importante que você estabeleça e que você fique atento para esse processo, né? Uma coisa que eu também achei muito interessante, muito, que o terapeuta precisa ter condições pessoais e conhecimento para conciliar a técnica. Aí entra de novo, não só o que é de pessoal, mas aí entra supervisão, o próprio tratamento, os estudos, o quanto isso vai interferir e vai possibilitar uma boa escuta e um bom manejo, né? Até para poder trabalhar esses sentimentos contratransferenciais, essa habilidade pessoal, ela não é só uma coisa inata, ela exige aí muito estudo, análise, uma boa psicoterapia e supervisão. Me lembrei de uma história que aconteceu comigo, o quanto que a gente precisa, o quanto não, que a AT a gente tem que estar atenta porque ela é feita realmente com os aspectos conscientes
do paciente envolvido no processo. Eu tenho um consultório que tínhamos, né, Débora, um cafezinho embaixo, e agora não tem mais. E, de vez em quando, a gente encontra paciente lá embaixo, né? E eu estava no início de um tratamento com uma paciente, o ano passado, e ela me encontrou uma vez no café, não manifestou nada, passou, sei lá, umas 2 semanas, nos encontramos de novo, e aí ela disse assim para mim, estranho, né? Quando eu me encontro com você lá, eu fico meio insegura, é como se você, fiquei um pouco receosa, não vou me lembrar exatamente, mas ela me disse que ela tinha ficado preocupada, né, de ter me encontrado ali, se eu ia conseguir. Era uma paciente que tinha muito medo de confiar, muito medo, e se eu ia manter de alguma forma, se eu não ia revelar a sensação que ela tinha, que ela ia ser descoberta, foi essa palavra que ela disse, né, ali. E que quando ela voltava e me encontrava ali, era diferente a relação. E aí nós trabalhamos. Por que eu estou trazendo isso? Porque lá pelas tantas ela fala assim, mas aí teriam que ser 2 Cristianes, né? Se eu confio em você aqui, por que eu não vou confiar em você também fora daqui? Né? Que esse aspecto consciente, é aí que você faz mantém e constrói uma boa aliança terapêutica, né? Com esse aspecto consciente do paciente. Mônica, mais alguma coisa que você acha importante? Eu acho que o Mel, você falava que toda a personalidade, né? Eu acho que tem a ver com isso, por mais adoecido ou precocemente adoecido, existe sempre uma parte mais amadurecida, talvez mais adulta, com quem a gente consegue fazer esse pacto inicial. Que todos nós temos uma parte adulta dentro da gente, né? E é com essa parte adulta que a gente faz esse acordo pelo tratamento. Eu fiquei lembrando aqui, fiquei pensando que essa parte adulta, eu acho que é tolerar também, se submeter, né? A pessoa precisa se submeter ao tratamento, né? Se submeter a esse terapeuta, a esse analista, né? Submeter no sentido lógico, do desejo de tratar, mas se submeter a isso, né? Ao desejo de tratar, à necessidade de tratar. Aceitar, e algumas pessoas têm muita dificuldade, né? De se submeter ao tratamento. Né? Isso. Reconhecer a dependência. Isso. Reconhecer a ajuda que ele precisa do terapeuta, né? Eu estou frisando muito o quanto isso é diferente de que eu preciso melhorar, né? A dependência é fundamental. Né? E você vai precisar desse vínculo, né? E para você poder, é como se fosse um ego observador mesmo, né? Você fica se observando para poder reconhecer e fazer isso, porque é duro, porque não é um acordo muito fácil, né? É dolorido. Você tem que se submeter, você aceita aí uma porção de normas e de regras difíceis, algumas delas, porque dispõe de tempo, dispõe de afeto, dispõe de dinheiro, né? E ainda por cima sente muita dor. É preciso ter muito racional aí, muita razão e muito desejo pelo tratamento e o entendimento de que você vai ter, que aí eu entendo, né, Débora, essa colocação sua, a capacidade de se submeter mesmo ao outro para receber essa ajuda. Eu acho que era isso. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Essa questão da submissão ao processo terapêutico e a submissão à ideia de ter um outro que sabe mais ou que pretende saber mais de você mesmo. Suportar a ideia de que alguém possa saber mais do que você. Ter os conteúdos que você precisa e que você tem que vivenciar a submissão não à sua autoridade, mas ao seu não saber. E o analista fica investido desse não saber, desse vir a ser, vir a saber.
Você falando, veio na minha cabeça uma questão dos muçulmanos. Os árabes, eles só conseguiram se unificar na religião muçulmana, que faz com que a pessoa se ajoelhe e fique com a cabeça entre as pernas 5 vezes por dia. E ele só consegue fazer isso em nome de Alá, em nome de alguém que unifique. E essa unificação é o sentimento de aliança que se faz de um povo, ou de um grupo, ou de uma dupla. E o analisando, ele tem, eu como analisando, eu na minha condição de paciente, suportar a condição de você não saber sobre si mesmo e imaginar que alguém possa vir a saber mais sobre você do que você mesmo, é uma ferida narcísica de muita dificuldade, muito difícil. Então, a relação terapêutica, a aliança terapêutica, é uma aliança de muita cumplicidade nisso. Quando a paciente vê você fora do setting, ela tem dúvida se ela vai suportar se manter naquela aliança dentro do setting. Porque fora do setting, você está de face a face, você está numa outra vinculação, que tem essa quebra. Não estão unificadas mais. Né, Paulo? E a fragmentação fica muito mais em evidência. Né? Mas a aliança é uma submissão ao compromisso dos dois. Né? Dos dois, eu acho que é dos dois, né, Paulo? Do terapeuta também, né? Também acho. Mas só se você vê, para você fazer uma aliança, fazer um grupo, fazer uma identidade, ou transformar uma identidade, só na aliança terapêutica. Só na aliança terapêutica, né, Paulo? Eu acho que quando você traz os aspectos narcísicos, eu acho que aí a resposta à tua pergunta está aí, né? O quanto para poder... Mas eu acho que essa questão dos aspectos narcísicos, ela entra num outro momento, sabe, Paulo? Fiquei pensando um pouco nisso, porque quando a gente fala de aliança terapêutica, eu acho que a gente está falando de um desamparo, sabe? De um sentimento de solidão e de desamparo e de um reconhecimento de que eu vou precisar de ajuda. Acho que talvez por isso eu me submeta, né? Independente de... Talvez num outro momento, não sei, estou aqui dividindo agora na minha cabeça, tá, Paulo? Talvez num outro momento entram essas questões narcísicas que poderão ajudar ou não, né? Ou poderão atrapalhar. Mas eu acho que o sentimento de solidão e desamparo, eles serão grandes aliados. O reconhecimento dessa dependência diante desses sentimentos serão os grandes aliados para que a gente possa se submeter ao psicoterapeuta, ao analista. Posso falar uma coisinha? Pode. Pode. Deve. Eu fiquei aqui pensando sobre aliança terapêutica, a Cris falando bastante dos aspectos conscientes importantes, mas eu fico pensando nos aspectos inconscientes também que a gente nem alcança, que estão envolvidos. Que estão envolvidos o tempo todo. Processo sem a gente ver que a transferência que está correndo por baixo, que a gente nem consegue muitas vezes ter o alcance, né? E eu fiquei pensando na questão do encaixe. Eu penso aliança terapêutica, o momento em que é possível ter um encaixe, pensando também nesses aspectos conscientes e o inconsciente também, é quando tem um encaixe da dupla. E pegando o gancho no encontro passado, fala da Mônica, a questão da escuta. Eu acho que o que sustenta e o que é possível estabelecer aliança terapêutica é a partir da escuta. É quando o paciente se sente, está conseguindo entender sobre o que eu estou falando. Então, encontra um aconchego para o sofrimento. Eu acho que esse é uma grande possibilidade. A confiança.
né? Exato. Não dá para ter esse encaixe, esse aconchego, se não houver uma confiança básica. Que aí E é a o Erickson confiança que traz. estabelecida através do alguém está conseguindo entender sobre o meu sofrimento, está Isso, conseguindo isso, ouvir o meu sofrimento. isso. Mas como que você vê a questão da confiança e o vínculo narcísico? Como é que que o analista, ele vai, para ele, dependendo da questão do paciente, eu estou pensando aqui mais os casos comuns que hoje em dia a gente vê, que são pacientes que têm uma dificuldade narcísica de Como é que vai se confiar, né, relacionar. Paulo? Como é que vai se entregar? Porque a Melanie Klein não confia, por exemplo, a Melanie Klein não confia na aliança terapêutica. Ele vê a aliança terapêutica apenas como uma defesa. Uma defesa para impedir o analista de entrar em contato com as suas verdadeiras fantasias inconscientes. Porque o analisando o analista, ele tem uma tendência a fazer conluios, a fazer baluartes. Para você entrar em contato com aquilo que é inconsciente, de alguma maneira, o vínculo está num outro nível muito mais profundo, que é o vínculo narcísico, onde o analista deixa de ser ele e passa a ser um objeto projetado do paciente. Por isso que essa paciente, quando vê você fora do set, ela não consegue mais te ver numa perspectiva da confiança. Essa é uma visão, né, Paulo? Essa é uma visão? Essa é uma visão tua, importante para a gente poder pensar, né? Mas eu queria voltar na questão que você está trazendo dos aspectos narcísicos, né, Paulo? Eu acho que isso é muito interessante, acho que é uma contribuição e tanto para o que você tá nos convidando para pensar. A aliança terapêutica com pacientes mais narcísicos, ela demora um pouco mais, né, para se estabelecer. Ela é um trabalho mais árduo, vamos dizer assim. Mas também ajuda, mas também é necessária, por outro aspecto, né? Se você pensar na necessidade, nessa projeção que o Paulo coloca. E outra coisa também, eu acho que a gente também não pode esquecer uma coisa importante que a Cris mencionou, a aliança terapêutica, tá, nós estamos falando entre paciente e analista, mas a aliança terapêutica é entre o paciente e o tratamento. Isso aí. Né? A aliança terapêutica, você falou sobre isso, Cris, eu acho que é muito importante. A aliança se dá no paciente e o tratamento dele, né? Sim. É a aceitação desse tratamento. Isso. É exatamente isso. Porque ele tem que se identificar com esses objetivos do tratamento. E nisso o analista vai colaborar se ele de fato quiser estar com esse paciente, né? A grande colaboração é ele perceber se... Mas segue, Cris. Isso mesmo. Já está despertando. Você ia falar, Paula? Oi? A Paula ia falar alguma coisa? Não ia não. Só concordei com o que você tinha falado, que eu acho que assim, lembrar da questão do vínculo, né, que vai ser estabelecido ali, a importância do paciente estar responsabilizado com o tratamento ali, né? É possível falar? Luiz Antônio, pode falar. Pode falar. Agora, está cortando muito. Se estiver cortando, vocês me avisem. Eu estava aqui pensando na aliança terapêutica e como é uma psicoterapia, o terapeuta está com uma compreensão muito maior, porque não é uma análise, né? E eu estava aqui pensando até que ponto a aliança não se estabelece nas entrevistas. Quando você, ouvindo o candidato à psicoterapia, você vai fazendo aquilo que o Freud diz, uma construção daquilo que ele vai falando, daquilo que você vai puxando. Em vários momentos da vida dele, você vai fazendo uma construção e, num determinado momento, eu tenho como base para mim, eu faço uma pequena interpretação para ver o nível de compreensão dele daquilo que a gente está fazendo. Ali, quando isso acontece, eu acho que ali se estabelece a aliança terapêutica. Porque partes mais profundas, se é uma psicoterapia,
eu acho meio temeroso a gente trabalhar, né? Porque não é um setting de análise, é um setting de uma situação, vamos dizer assim, mais numa tendência focal. Isso é que eu queria dividir com vocês e ver o que vocês acham, né? Ouviram direitinho ou não? Sim, Sim, deu para ouvir. sim, deu para ouvir. Eu acho que talvez seja essa a questão que a gente está discutindo, mais voltado para a questão da psicoterapia do que propriamente do estabelecimento de uma neurose de transferência mais profunda, no caso de uma análise, né, mesmo. Então, eu acho que a gente está tentando trazer a importância desses primeiros momentos de contato com esse paciente, e aí eu acho que entra também a questão da pessoa, do analista, e de todo a questão empática que a gente consegue eventualmente estabelecer para fazer contato com essa necessidade do paciente. Eu acho que aí a gente vai conseguir estabelecer um vínculo para poder começar alguma coisa. É mais ou menos isso que eu penso. Uhum. Mas, Podemos Mônica, ir? posso falar um pouquinho com a Mônica? Ô, Mônica, você não acha que, por exemplo, a empatia vamos dizer assim, é uma compreensão dentro de uma técnica analítica, né? Onde você vai se colocar no lugar do outro. Mas numa psicoterapia, penso eu, que nós vamos tomar, inclusive, cuidado, penso eu, isso é que eu estou dividindo com vocês. É a questão que se vem uma transferência, né, eu não sei, eu, por exemplo, não deixo essa situação continuar, para que não se estabeleça o que o Freud chamava uma neurose de transferência. Porque aí eu não vou poder, vamos dizer assim, a não ser que eu tenha que mudar o setting, passar por uma análise. E eu tenho que saber dosar. Como em cirurgia. Quando a gente entra numa cirurgia, você tem que ser um cirurgião. Aí você vai dosar que tipo de cirurgia você vai fazer. Entende? Se o sujeito, se é um caso que não é uma cirurgia total, que não dá condições, que o paciente não aguenta, não é, você vai fazer uma cirurgia de alívio. Eu vejo a psicoterapia muito como uma situação focal de alívio, de uma certa, levar o sujeito a entender alguma coisa, melhorar as condições dele de vida, dentro daquilo que ele se propõe e que eu também me propus a fazer. Então, eu estou ouvindo muito, quero que me ajudem nisso, eu estou ouvindo muito assim, um enfoque político, narcisismo, mais profundo, transferência. Eu penso que aí, eu acho que às vezes o sujeito veio matar formiga com não. Eu fico, mas a não ser que eu não esteja entendendo. É uma psicoterapia de fundo analítico. O fundo analítico fala mais da nossa orientação, da nossa condução com aquele caso. Até onde nós podemos ir. É isso que eu queria dividir com vocês e escutar o que vocês pensam sobre isso. Luiz Antônio, eu acho que o que você está trazendo é importante para a gente pensar. Sim, nosso foco é a psicoterapia de orientação analítica. Nós, como você sabe muitíssimo bem, a gente não vai priorizar e nós nem vamos discutir aqui, porque em psicoterapia a gente não prioriza a neurose de transferência, nós não trabalhamos na transferência. O que nós estamos, o que escolhemos para abordar aqui hoje, na verdade, a Débora trouxe para o centro da discussão, que eu acho que é fundamental que a gente não perca isso de vista. Essa é uma partezinha necessária para que o processo aconteça, para que o processo se dê. Essa aliança terapêutica com o tratamento, essa aceitação de que o paciente precisa da ajuda, essa realmente é uma parte consciente que vai se dar na psicoterapia de orientação analítica e
que também vai ter que se dar na análise, Sim. nos dois processos, né? Sim, nesse sentido. Uhum. E nesse momento, nós estamos falando da psicoterapia de orientação analítica, sim, Luiz Antônio, você tem, o nosso foco é esse. Mas eu acho que isso é coisa de psicanalista, que começa a falar e acaba ampliando, ampliando e abrindo, e abrindo, e abrindo, né? Ok, posso seguir? Vocês querem perguntar mais? Tem. Acho que pode seguir, Cris, um pouco mais. Então tá. Uhum. Então tá. Bom, aqui é um pouco, né, do que eu falei. O paciente, cabe ao paciente, né, de uma forma muito didática, a coisa não é tão assim didática e tão concreta, né? Mas vamos lá. Ele colabora estabelecendo um vínculo relativamente racional por intermédio de componentes instintivos, com vínculos do passado, que são atualizados na relação com o terapeuta, né? Porque eu fugi um negócio aqui, estava em cima, não tinha visto. A aliança terapêutica, ela depende do paciente, do terapeuta e de todo o enquadre, né? Então, e o cabe ao terapeuta, como é que o terapeuta vai contribuir? Ele vai contribuir com a sua constância e empenho ao tentar entender e superar as resistências, também com uma atitude empática. E aí eu acho que foi, não sei se foi o Luiz Antônio, eu não sei quem foi a Ana, eu não me lembro, que aí sim, sem uma atitude, sem o uso de critério de juízo, sem atitude de dominação, né? É poder receber esse paciente para que ele tenha total condição de ser ouvido sem ser ajuizado, né? E sem se sentir dentro de um espaço em que ele vai ter que seguir regras e normas sem sentido ou coisa parecida. Eu estava assistindo um... Opa, desculpa, gente. Eu estava assistindo um vídeo do Celso Gutfried, acho que é esse a pronúncia, em que ele fala que a metapsicologia, que os conceitos não cura, né? Que o que vai trazer a possibilidade de um tratamento é a sensibilidade dele e a sensibilidade do paciente, né? Que a metapsicologia ela vai ser útil para possibilitar o encontro, né? E eu acho que quando a gente pensa nisso tudo que vocês estão falando, isso me veio à cabeça, nessas perguntas todas que vocês trouxeram. Se a gente juntar a metapsicologia por si só, sem a disponibilidade do terapeuta para estar ali, buscando entender o que aquele paciente tem para dizer, que sofrimento é aquele, e de que maneira ele vai poder ajudar a entender tudo que está se passando, não faz sentido o encontro, né? É isso. Ô, Cris, só um minutinho. A Fernanda acho que queria a palavra. Fernanda. Pode ser, Cris? Oi, Fernanda, pode falar. Sim, eu acho que é sobre a diferença, eu acho, da aliança terapêutica, né? Que eu vejo mais como uma aliança de trabalho, né? Então, a forma como muitos autores chamam de aliança de trabalho, inclusive, Fernanda. Sim, porque eu acho que o trabalho terapêutico e o trabalho analítico são completamente diferentes, né? E talvez o Luiz Antônio esteja falando sobre a importância desses primeiros contatos, né? O como que a gente vai trabalhar com o paciente, né? Até para poder sugerir que tipo de trabalho ele precisa, né? Até onde ele pode ir, de que forma que ele vai. Quer dizer, isso eu acho que tanto a gente quanto o paciente acaba entendendo o que vai fazer, até para poder ter um acordo se vai dar conta daquilo, né? Porque às vezes a gente está propondo algo muito mais difícil para ele, que ele não vai ter essa possibilidade, esse acesso, né, ao inconsciente dele, por exemplo.
e nem vai ter tempo para isso. Então, será que, não sei se o Luiz Antônio estava falando dessa diferença, né? Da importância do terapeuta ou do analista mostrar, né, pelas suas intervenções, né, nos primeiros contatos, né, a forma de trabalhar, se os dois vão se ajeitar naquilo. Né? Será que nisso? O que vocês pensam disso? Porque, por exemplo, para uma análise, né, a regra é a associação livre. Né? Na terapia, o trabalho vai ser mais focal. Então, a intervenção do analista também será diferenciada, né? Sim, mas eu acho, Fernanda, que apesar disso, talvez a nossa escuta, não sei, aí acho que é uma questão. Eu acho que ela não escapa muito da gente. Não quer dizer que eu vá trabalhar ou vá devolver isso na transferência, né? Numa psicoterapia, eu vou trabalhar em outra referência. Mas eu acho que a minha escuta, de alguma maneira, ela não muda. Isso muda o foco que eu vou trabalhar. Isso. Eu não vou estar trabalhando da mesma maneira que se eu tivesse com um paciente em análise. Vou trabalhar de outra maneira, mas a nossa escuta, eu acho que de alguma forma ela permanece, né? Você não vai escutar permanece. Diferente, né? Uhum. Também concordo. Também concordo. Concordo. Ô, Mônica, isso então que você está falando é aquilo que o Freud chama de construção. Sim, Você não vai dizer, você não vai falar para o candidato à terapia, ou mesmo em análise, aquilo que você está construindo. Uhum. Que ele faz uma diferença entre construção e interpretação. A construção só adiante quando você tem muita convicção, né, durante o trabalho todo de análise, que aí você fala, isso não poderia ser isso assim, 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 que aí dá a construção que você vinha fazendo. Ele poderá confirmar ou não. Mas eu concordo, a gente tem que, quem vai dosar o tratamento somos nós. E nós, nas entrevistas, porque eu acho que as boas entrevistas já fazem a aliança terapêutica, aí nós vamos, ele que vai nos orientar para onde a gente vai, até que ponto a gente vai. Né? Que senão aí é coisa que eu falei, matar formiga com tiro de canhão. Sim, com certeza. A gente no fim nem acha formiga, né? Verdade, a gente se perde, né? E eu acho que esse é realmente o objetivo, inclusive, das entrevistas, né? É a gente poder entender isso, compreender isso. Isso. Psicoterapia e entrevista é muito fundamental para você ter uma visão ampla e saber aonde você vai entrar para trabalhar, para ajudar, né? Com certeza. Está certo, concordo com vocês. Eu só queria falar uma coisinha em cima do que o Luiz Antônio falou, de que quem vai dosar o tratamento é o analista. Eu acho que quem dosa é a dupla, porque o paciente também vai dando o sinal de que ele já pode um pouquinho mais, que ele já está acompanhando. Então, às vezes, o processo começa numa psicoterapia, mas o paciente vai dando sinais para a gente também de que ele está querendo mais, que está querendo aprofundar. Então, eu acho que o encaixe e a dupla que vai sinalizando essa profundidade do próprio tratamento. Bem colocado, Anne. Anne, você está fazendo uma provocação que é um perigo, que isso aqui é um curso que deve ter o candidato, mas são todos adultos. Aí eu entro com uma questão que eu discuto já há algum tempo. Análise precisa ser 4 vezes? Análise pode ser 3 vezes? Análise pode ser 2 vezes? Análise pode ser 1 vez? Isso que você falou é uma... Entende? Isso aí é alguma coisa que
tem que se pensar adiante. Por quê? É 3 vezes para fazer a neurose de transferência. O analisando já não está te transferindo quando ele te procura? Se você ficar atento, você não vai ver a transferência já presente ali? Se você fez uma avaliação boa, você já não pode dar uma interpretação analítica? Dúvidas. Você que me estimulou a falar isso. Então, são dúvidas. Bom, dúvidas são sempre bem-vindas e perguntas também. Quanto mais, melhor, né? Como é que é? A resposta mata a pergunta, então vamos continuar com as dúvidas. Eu só fico preocupada... Eu estou com a dúvida, gente. O Luiz Antônio fez uma bagunça na minha cabeça. Eu sou uma pobre acadêmica, estou terminando, né? E nos meus estudos, por exemplo, a aliança terapêutica, com base analítica, ela pode começar com a demanda que o paciente traz. Mas se o paciente mostrar que quer mais, ela pode passar por uma analítica, uma psicanálise. É isso que está a minha dúvida. A sua dúvida é se a demanda, se o paciente desejar mais... Não, é o seguinte, essa psicoterapia de orientação analítica, ela não pode ser a entrada para uma análise mais profunda, fazer uma associação livre? Pode, mas eu não entendi muito o que você quis dizer com associação livre. Porque a associação livre ela pode ocorrer na psicoterapia de orientação analítica, ela pode ocorrer na análise, não há problema nenhum. Mas não é todos os pacientes que vai direto para o divã, né? É isso que eu quero dizer. Não. Exatamente. O divã ele é usado pelo analista. Porque aí você está propondo... a psicoterapia de orientação analítica não usa o divã. Tá. Sentado, olho no olho. Tá. Muito obrigada. Eu acho, Cris, eu não sei se eu entendi a pergunta, eu acho que ela está dizendo, sim, em alguns casos, de uma psicoterapia de orientação analítica, de repente não aumenta a demanda, não surge uma demanda, e aí a gente tem que repactuar. Né? Exato. É isso a minha dúvida. Sim. Obrigada. Sim. Imagina, pode ocorrer. Se o paciente desejar e se for possível uma análise, porque aí tem indicações, né? Tem contraindicações e tem indicações para alguns sim, para outros não, mas enfim... E se for possível naquele momento, sim, pode sim. Eu vou passar para o próximo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta, porque para mim a confusão virou antes do Luiz Antônio, né? Para mim a confusão já virou quando o Paulo se posicionou e colocou ali a questão na aliança terapêutica sobre a questão transferencial e as questões narcísicas. E aí a Cristiane também se posicionou e, olha, mas espera aí, na psicoterapia é um pouco diferente. E aí eu fiquei pensando, mas será que realmente é possível diferenciar isso, né, na psicoterapia ou no processo de análise? Será que realmente os aspectos transferenciais e narcísicos já não estão desde o início, desde a busca desse paciente no processo terapêutico, seja ele em psicoterapia de orientação analítica ou no processo de análise?
Então, a minha confusão já começou ali há um pouquinho mais, né? E mais um pouquinho agora, quando você coloca, Cristiane, sobre a questão de... Então, assim, essa coisa muito, talvez, pragmática ou muito estanque da ideia da psicoterapia, né? Não fazer uso do divã ou só poder fazer isso na análise. Isso, para mim, acabou fazendo uma confusão maior ainda, né? Eu gostaria que se você pudesse falar um pouquinho, não só a questão do divã que você se posicionou agora, mas na questão do que o Paulo falou, eu não consigo ver como em psicoterapia isso não existiria, ou na aliança terapêutica isso não existiria, entende? Aline, quando você fala que isso não existiria, você está falando do quê? Dos aspectos narcísicos e qual é a sua outra questão? Aspectos narcísicos e a questão transferencial, né? Que foi tempo colocada todo pelo ela está Paulo. ocorrendo. Tanto as questões Então, isso que eu narcísicas, acho que eu não entendi. o tempo todo ocorrendo, o tempo todo. Aham, Paulo, pode ter certeza que ela está ocorrendo, até porque é um processo, o paciente está ali inteiro, com o teu mundo interno, né? Então vai ocorrer. As identificações vão ocorrer, as projeções, enfim, então não dá para diferenciar as questões narcísicas, muito menos a transferência, né? O que eu disse, não sei em que momento que você disse, é que em psicoterapia a gente não prioriza a interpretação na transferência. Não prioriza. Entendeu? Isso. Foi isso. Não prioriza. Tá. Ok? Entendi. Ficou claro? Tá bom, obrigada. De nada. Ficou claro, sim. É a questão do priorizar ou não, né? E também aí a coisa legal é que realmente eu vejo muito isso em psicoterapia, que é a condição focal, né? O quanto um paciente que vem para a gente, né, dentro de uma proposta de uma sessão semanal, ou eu que também atendo em serviço público numa proposta de quinzenal, né? O que é que a gente vai trabalhar com esse paciente? Então, a questão focal também é muito importante a ser considerada, né? Porque nós não temos mesmo condição de ampliar muito essa questão das interpretações com o tempo muito reduzido, muito curto, né? É verdade, Aline. E eu acho que a gente tem que sempre ter noção, eu vou voltar lá para o primeiro processo, né, para a primeira aula. Aí a gente vai falar de quem que a gente está contratando, né, de poder ter um conhecimento. O Luiz Antônio falou das entrevistas. São fundamentais as entrevistas, né, para você poder saber com quem você vai trabalhar, quem é esse paciente, que tipo de estrutura, que tipo de defesa, quais são as angústias, né? Quais são as ansiedades principais, é um paciente que é possível, que tipo de patologia, é um paciente que é possível tanto para você quanto para ele ser trabalhado uma vez por semana. Eu sei que tem demandas que é o que é possível ser feito, né? Atender uma vez por semana, mesmo em casos mais complexos, né? Alguns analistas, alguns terapeutas não pegarão, não atenderão, né? Outros entendem que é possível tratar. Eu acho que essa é uma discussão, mas mesmo o paciente que você contrata uma vez, que você contrata 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, às vezes você põe no divã e não está em análise. Às vezes está vindo 4 vezes por semana e não está em análise, né? Então, é um processo muito maior do que isso. É que, na verdade, a gente se preocupou nesse momento de diferenciar a aliança terapêutica de transferência, né? Mas elas se misturam, né? E eu acho que a confusão ela se residiu aí, né? Enfim, mas aos poucos a gente vai construindo as diferenças.
Ô, Cris, eu acho também que essa confusão que acaba nessa discussão, confusão que vai acontecendo, é porque essa diferença entre psicoterapia e psicanálise é uma discussão que daria outro curso inteiro. Não há um consenso entre os psicanalistas, que é se essa linha é tão separado assim ou se é junto. Né? Porque eu fico pensando se a aliança terapêutica de um ou de outro, se tem tanta diferença assim. Porque a nossa escuta, como a Mônica mesmo disse, é a mesma. A gente está ouvindo o paciente, está ouvindo a dor do paciente, a angústia do paciente. Agora, o que a gente vai fazer a partir do que a gente escuta? Que aí sim tem todo um caminho que também depende até onde o paciente pode ouvir, né? Isso. É muito tênue essa diferença. Que é não muito tão... tênue. E uma depende da outra, uma tem imbricada com a outra. Mas é verdade, é isso mesmo. E é uma discussão longa, viu, Anne? Hoje eu estava lendo um texto, aos que criticam, por exemplo, uma vez por semana, aos que defendem a possibilidade de uma vez por semana, enfim, e defendem mesmo, teoricamente, né? Sustentam isso, a importância, o quanto tem progresso, né? É uma grande discussão, né? Daria um outro curso. Daria um outro curso. Eu acho que muda a técnica, né? O enfoque da interpretação. Talvez seria essa um pouco a diferença entre a psicanálise e a psicoterapia de orientação analítica, que numa psicoterapia, a técnica ela é um pouco diferente, ela é alterada. Né? Você não usa a interpretação da mesma maneira que no processo analítico. Privilegia, por exemplo, interpretação extratransferenciais, mais do que uma interpretação transferencial. Transferencial, isso. Porque eu acho que isso é uma questão, talvez que o Luiz Antônio apontou, que eu acho que a gente pode até evoluir um processo de psicoterapia, e mesmo no processo analítico, há momentos em que a gente está fazendo psicoterapia, é necessário, né? Mas eu acho que a gente precisa, quando você está estabelecendo, ouvindo o que você vai fazer, ou propondo algo, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente está num processo psicoterápico, não quer dizer que a gente não possa evoluir, mas a gente tem que ter isso claro e combinado, eu acho, né? Poder propor uma mudança de tratamento mesmo, né? De ver o paciente, esse que a gente falava na semana passada. Quando você está planejando ou pensando o que é que você vai fazer junto com aquele paciente, de acordo com aquela avaliação diagnóstica, ou de desejos, ou de motivação, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente não vá, não sei se era isso que o Luiz Antônio estava falando, que a gente vá com instrumentos quando a gente propôs uma psicoterapia. Eu acho que esse cuidado é importante, né? É importante. Bom. Eu acho que vocês conseguiram concluir, acho que vocês conseguiram dar a resposta. Tá bom, né, gente? Vamos. Taco agora. Eu vou juntar uma coisa que a Annelise falou, que a Mônica falou, e que aí ainda brinquei, está me provocando. É um assunto que eu tenho pensado muito. Porque muitas vezes, e alguém falou aí, às vezes a gente está em análise 4 vezes por semana e não tem análise. Né? Quase que a gente poderia dizer que é uma perversão da transferência. E uma contra-transferência também em resposta. Mas eu estava pensando aqui no conceito do Corrut, de telescopagem, e eu acho que foi mais ou menos isso, se eu enfoco isso que a Annelise falou dentro de uma teoria, que ele diz que muitas vezes a gente interpreta uma situação do aqui e agora, de uma vivência, numa psicoterapia, numa relação do sujeito está te contando com alguma outra pessoa, e aquilo desce, aquilo vai lá embaixo, que o Corrut chama de uma telescopagem. Então,
foi uma abrangência maior de uma psicoterapia que aprofundou pelo indivíduo e que o resultado qual é? Enriquecimento do eu dele. Que não é isso que a gente busca, ou numa análise ou numa psicoterapia, é o enriquecimento do eu da pessoa. Esse enriquecimento é a diminuição do sofrimento. E aí é a tal coisa, essa questão do inconsciente, a gente tem que ver muito, na minha compreensão, eu quero dividir isso com vocês, em que a gente está baseado. Porque o Freud diz que o inconsciente quer sair o tempo todo. Daí o sintoma. Mas em outras teorias, a coisa não é bem assim, não. É visto como uma dificuldade que houve lá nas épocas primitivas, na relação com a mãe, ou com o substituto. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento e conhecer tudo isso para saber o que a gente faz, principalmente em psicoterapia. É uma vivência que a gente tem que ter e as identidades perfeitas daqueles teóricos que naquele momento a gente vai usar. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eles se completam para nós na clínica. Para nós. Mas era esse o pitaco que eu queria dar, porque eu vi aí uma da Inelise, uma da Mônica, e essa questão de o que é análise, se a análise é uma vez ou duas, ou se em psicoterapia se usa livre associação. Eu não uso divã, entende? Não uso. E é isso. Acabei o meu pitaco. Eu acho que a gente Mas tem que... A diferença, ela é demarcada, né? Claro, Luiz Antônio, né, Cristiane? A diferença... A questão é importante, né? Há uma diferença entre psicoterapia de orientação analítica e análise. Há uma diferença, né? Pronto. Porque senão a gente vai... Vamos seguir, porque são quase 9. Vamos lá. É inevitável a irrupção de elementos transferenciais e faz com que o terapeuta tenha que restaurar continuamente a AT, né? De modo a evitar que a irracionalidade e a regressão desorganize o paciente e ameaçem o tratamento. Essa é a grande diferença que a gente estava tentando trazer o tempo todo, né? A importância da AT, privilegiando os aspectos racionais, os aspectos conscientes, com essa parte consciente do ego que é feita essa aliança terapêutica, tá bom? Aqui é importante pensar que ela não é estática, né, gente? Então, você tem que estar atenta para isso. Você tem que refazer essa aliança em alguns momentos. Você percebe isso. Restaurar, né? Restaurar, isso. Bom, eu vou ter que mudar aqui. Eu vou passar agora para o contrato, né? Que era o outro tema que nós tínhamos nos proposto a falar. E eu vou começar apresentando Freud, né? Freud apresentou as bases teóricas do contrato nos trabalhos Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912, e Sobre o Início do Tratamento, Novas Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1913. Nestes textos, ele estabelece as normas fundamentais do contrato, tá bom? Bom, eu passei, mas sem problema. O que representa o contrato no processo, né? Qual a função do contrato? O contrato ele é a condição sine qua non para o trabalho analítico, para o trabalho psicoterápico, né? Porque para que o processo se desenvolva, é fundamental que o contrato seja estabelecido para que se estabeleça gente, me enrolei aqui. Para que o processo se desenvolva, é preciso a contenção do enquadre, a palavra que estava me faltando aqui, né? Ela precisa ser clara, ela precisa ser bem estabelecida, né? Uma coisa que vale muito a pena, eu acho que fundamental, mais do que qualquer outra coisa sobre o contrato, é a gente pensar que o aspecto mais importante dele é a atitude do terapeuta, né? É como isso se dá, como isso se estabelece na mente do terapeuta. Muito mais do que um monte de normas, um monte de regras,
é fundamental que isso esteja muito claro para o psicoterapeuta. Se tiver dúvida para ele, vai ter problemas na hora de contratar, na hora de lidar com as questões que vão aparecendo naturalmente no processo terapêutico, né? Então, o contrato ele é um ambiente, ele é um arcabouço, né, que permite observar as manifestações do inconsciente, que se permite observar fantasias, resistências, né, o tempo todo ali pulsando, as manifestações transferenciais que a gente tanto falou aqui e as manifestações do caráter também, né? Então, o contrato ele tem a função de nos deixar, de alguma forma, deixar o setting protegido, o setting resguardado para que o processo possa se desenvolver. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os elementos constituintes do contrato, né? Aqui a gente está falando da frequência, né, das responsabilidades pelas sessões, isso a gente é importante, os honorários, férias, faltas e reajustes. Todos esses fazem parte são elementos constituintes do contrato, e que volta e meia, se isso não tiver muito claro, muito estabelecido, provoca rupturas ali na relação entre a dupla, paciente e analista. Mônica, alguma observação aqui? Não, acho que não. Bom, as tentativas de rupturas do contrato são valiosas comunicações, né? Eu não vou me ater nessas questões específicas, gente, porque eu acho que isso que eu estava falando antes de honorário, isso são questões que variam, né? O importante é que elas estejam muito claras para o terapeuta, para o analista, isso é a força do hábito, gente, para o analista, para que ele possa estabelecer uma boa relação com o seu paciente. Bom, as tentativas de ruptura do contrato são valiosas comunicações. As tentativas de ruptura podem orientar no reencontro e na sintonia com o paciente, porque quando você percebe que o paciente, foi o Luiz Antônio que falou, né? Você percebe, por exemplo, o paciente que insiste na hora que você vai contratar, você investiga a vida do paciente, e se você percebe que é o paciente que tem condições financeiras, que tem condição de tempo, que tem o desejo pelo tratamento, mas por algum motivo ele não é nem que se recusa, mesmo ele tendo condições materiais, mas ele não se propõe a pagar e você aceita, isso é um risco, né? Porque você pode, de alguma forma, fazer um conluio, criar ali uma perversão, né? Sempre que houver essas rupturas e houver esses enganchos, né, é importante que esse contrato seja restaurado, que haja de novo um restabelecimento, uma conversa, né? Ele possibilita um vértice interpretativo, é uma boa, é um bom início aí de poder entender as comunicações do paciente, por que está querendo transgredir, né? Romper, né? Romper, né? E ele é um sinalizador também do que está ocorrendo na psicoterapia, né? Se começa a mexer muito, mudança de horário, né? Agora mesmo na pandemia, muitos pacientes com atendimento online, muitos pacientes eu ouvi querendo mudar horário, querendo mudar, atende uma vez presencial, outra vez online, né? São todas essas questões para se pensar e para poder entender o que é que está ocorrendo, né? Se houve realmente um bom enquadre, se houve realmente uma boa comunicação do que precisava ser feito entre
entre a dupla, não, do que precisava ter sido estabelecido para que o processo ocorresse de uma forma relativamente tranquila e possível. Mônica. Oi, Cris. Não, eu acho que é isso, né? E até falando nessa questão do momento atual, né, eventualmente, era um momento, uma questão que se pergunta, deveríamos ter repactuado, deveríamos ter revisto o contrato nessa questão agora do online. Quer dizer, porque entraram novas configurações, porque o contrato ele serve para a gente observar os status, exatamente, né? As quebras do contrato por parte do paciente que nos traz, às vezes, boas indicações, né? Às vezes até um processo que está andando, a gente não está muito... ou parece estagnado, ou parece que não está caminhando muito. E a quebra do contrato, às vezes, é um bom indicador para a gente entender algo que não está podendo ser sentido, ser visto, ser conversado, né? Eu acho que o contrato tem a ruptura dele tem essa comunicação. Né? Ele é um organizador para a dupla, né? Por isso ele tem que ser muito bem estabelecido dentro do terapeuta, eu acho, que é para ele poder acompanhar essa movimentação. Não é uma coisa rígida, é algo que permite essa troca, né? Freud já dizia, né, Mônica, são recomendações, porque também se fica uma coisa muito fixa, muito engessada, você também não consegue escutar esse paciente e entender as suas demandas, né? Você também cria ali um outro vértice. Tem um dado aí também que eu acho importante para mim dividir com vocês, que é uma realidade. Uma realidade do paciente, do candidato à terapia, que ele vem, então é um respeito à vontade dele de fazer alguma coisa por ele. E ele também é um respeito ao profissional, que o profissional também é um trabalho, ele tem uma remuneração. Isso são dados de realidade. Que se a gente tem essa noção, não que eu fale isso, é como eu vejo, é como eu me posiciono. Então, qualquer alteração disso, para a gente entender naquela construção que a gente fez sobre o perfil dele, o que aquilo pode estar representando. Dá para entender ou não? Sim. É exatamente isso. É por aí mesmo, Luiz Antônio. Bom, vamos seguindo. Bom, e para finalizar, eu coloquei aqui, né? É a atitude mental do terapeuta que constitui a garantia da manutenção do contrato, permitindo a preservação da integridade do setting e assim a ocorrência do processo psicoterápico. O contrato é o guardião do setting e o terapeuta o guardião do contrato. E aí, para encerrar, parabéns, né, no Dia do Psicólogo, né? Não importa qual será a sua palavra, ele sempre estará disposto a te ouvir, né? E é isso que nós tínhamos de apresentação de slides, mas a gente ainda tem aí tempo, né, Débora? Tem sim. Tem meia hora ainda para quem quiser fazer mais comentários ou a gente continuar essa conversa, né? Tem algumas falas aqui no chat de agradecimento, né? A Cláudia está colocando aqui, acho que todos estão vendo, né? Que a discussão foi excelente, as trocas entre o público e vocês que expuseram o material, que foi muito proveitoso, e foi mesmo. Obrigada, Cláudia, pelos seus comentários. A Paula também fez aqui um comentário, né? Retomando, acho que já fazia um tempinho que a Paula colocou aqui, que a grande importância, né, de uma boa entrevista é estabelecer aliança terapêutica. Faz um tempinho que ela colocou aqui. Mas eu queria agradecer vocês duas, que foi excelente esse curso, assim como o primeiro também, né, que a Paula e a Maria de Lourdes colocaram, falando do Édipo, né? Então são questões cruciais mesmo, né? O Édipo e a
e a técnica que vocês trouxeram hoje. Mas a gente pode continuar, quero saber se alguém mais quer falar, quer contribuir mais um pouco, a gente tem tempo ainda. Eu queria... Quem Pode começou falar, primeiro, Luiz ou a Paula? Pode você, Paula, pode ir, tá, Luiz? Ele As damas gentilmente vai primeiro. passar a palavra para as damas, né? Pode falar, Paula. Primeiro eu queria dar os parabéns para vocês duas. Acho que o curso cumpriu de uma maneira bem clara e bem gostosa o objetivo de falar sobre a psicoterapia de base analítica e todo o contexto do processo, né, que vocês trouxeram. A grande importância, eu sou uma pessoa que gosta muito das entrevistas, eu acho que isso foi bem discutido aqui, né, a importância das entrevistas, a questão da aliança terapêutica, ser dinâmica em todo o processo, mas o quanto ela é fundamental para ser trabalhada já de início, né, nas entrevistas. Mas eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta para a Mônica especificamente ou para a Cris, para a Cristiane, eu acho que é para todos, né, para nós aqui. Eu fiquei pensando muito na questão do contrato, né, a Mônica acho que colocou uma questão a respeito de que restabelecer o contrato agora com a pandemia, né, e eu fiquei com isso ecoando, né, a gente restabeleceu o contrato, eu queria pensar com um grupo isso, né? O que aconteceu? Houve uma mudança de contrato, né? E colocando o segundo slide que a Cris traz, né? Do quanto o analista precisa cuidar do contrato, o contrato precisa ser, de alguma maneira, acomodar a dupla. Eu queria pensar junto com vocês a respeito dessa novidade, né? Que todos estamos vivendo. Alguns até já colocaram, terça-feira, que já tem uma facilidade há anos com questão do atendimento online, sim, mas eu queria pensar junto, né, com vocês. Importante isso que você coloca, né, Paula? É uma quebra de contrato? Porque é um uma restabelecimento? Foi uma queda, né? E foi uma mudança, e foi uma imposição, né? Eu acho que todos nós fomos meio autoritários, né? Porque se a gente que manda não é mandar, né? Porque hoje a gente discutiu bastante isso, que é da dupla. Mas quem que controla o seu boteco, né? É o terapeuta que vai dizer se ele vai atender lá ou não, se vai ser online ou não. O paciente pode não concordar, né? Mas foi de alguma forma... Acontece muito isso, né? Ele está online, aí volta para o consultório, né? Aí volta de novo foi uma coisa online. impositiva, né? Eu pensei muito nisso mesmo, Paulo. Você convidou todos a pensarem, mas essa questão é autoritária, né? Olha, eu vou passar a atender online a partir da semana que vem. Eu falei assim com os meus pacientes, depois eu me peguei, né? Essa questão autoritária, né? E que a maioria concordou, mas teve alguns que não concordaram. Então, eu acho que é importante, sim, se falar, né, disso com o paciente, porque, inclusive, quais regras serão? Quem vai chamar quem? Eu acho bom, de novo, né, outra coisa que vocês colocaram aqui que é importante é a individualidade de cada terapeuta, né, como é que vai... Aí entra, né, como é que esse terapeuta acredita, o que ele acredita importante, que é importante, né? Mas eu acredito ser importante restabelecer o contrato, como a Mônica estava comentando, porque é uma novidade, foi uma novidade, né? Até pela questão da confiança, que vocês falaram muito a Isso. respeito da aliança terapêutica, né? O contrato online, ele estimula, não tem como você ficar inseguro em relação à confiabilidade, né? Se está ouvindo, se tem alguém da família ouvindo atrás da porta, né? O próprio paciente fica muito perseguido com tudo isso. Né? Isso. Eu quero ler só duas questões aqui no chat, aí as meninas comentam se puderem. Olha, a Thalita Meirelles escreve assim: fiz um manual com orientações para os pacientes para pacientes online, por escrito, sobre essa modalidade de atendimento. E a Zildete coloca que o terapeuta dela mudou o contrato. Mônica e Cris, vocês querem comentar antes do Luiz Antônio falar? O Luiz Antônio também queria falar. Deixa ele falar, está escrito, depois a gente responde. Né? Isso, pode falar, Luiz Antônio. Aí elas. Não, eu estava dizendo, o que eu disse foi que está sendo muito agradável, muito instigante, e é muito bom estar aqui com vocês. Só isso. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos sua presença também.
Eu achei... e Luiz Antônio, a sua participação também nos instiga muito. Uhum. Você põe a gente para pensar bastante. Thalita, esse manual Não é, que você... não é rasgação de seda, não, né? Não, não mesmo. Thalita, a Thalita disse que fez um manual, né, de orientação para psicoterapia Isso. online. Puxa, que bacana! Depois envia para a gente, deve ser interessante, porque a gente, se quiser apresentar, a gente pode discutir aqui. Eu acho que a Paula levanta uma questão importante, né, Paula? Se o que aconteceu com a nossa mudança de setting para o atendimento online, se isso já é uma mudança no contrato, né? Como é que fica isso? Eu acho, Paula, que eu vou voltar numa questão fundamental, né? A questão fundamental do contrato é em relação à mente do terapeuta. Se isso está muito claro, se o terapeuta tem consciência do que está fazendo, né? Se isso está razoavelmente tranquilo para ele, eu acho que as chances de que ocorra um bom processo são maiores. Por outro lado, acho que em relação à pandemia, eu não sei, porque estávamos todos muito angustiados no começo, todos muito abalados, né? Então, eu acho que, de alguma forma, houve sim, houve uma mudança. E, como disse a Mônica outro dia, foi você, né, Mônica, que disse na vez passada, né? Nós estamos experimentando isso ainda, né? Nós vamos ter que esperar para ver como Eu, pelo menos. Isso. Ainda vai ser, muita coisa acho que ainda vai ser escrita. Muita coisa. Na verdade, essa mudança, isso tudo já vem acontecendo já há muito tempo, né, gente? A forma de pagamento mudou, né? Antes, agora por transferência, antes era só por dinheiro ou cheque, mensagens. Eu me lembro de um congresso que começou essa história, responde ou não responde. Tecnologia entrou, né? Tecnologia invadiu e houve aí. Você recebe mensagens, as mudanças aconteceram e nós vamos ter que nos aver. Nesse momento, ela veio de uma forma muito positiva em vários aspectos, né? Olha o tanto que nos atendeu. Mônica, quer falar, Mônica? Pode falar. Eu estava aqui pensando, né? Na Campo Grande, o prefeito chegou e falou: segunda-feira os consultórios estavam fechados, a gente não podia, né? Isso. Não havia, ou a gente passava para o online ou não atendia. Não atendia, né? Então... Foi uma invasão total, né, Mônica? Sim. Eu acho que talvez isso tenha até nos desorganizados um pouquinho no primeiro momento. Nós tivemos que fazer, né? Não foi uma escolha, eu acho que ninguém foi atender obrigada. Eu acho que foi uma ótima opção que surgiu, falou, vamos lá e vamos enfrentar. Mas é isso que eu dizia na terça-feira. A gente vai ter que vir a pensar sobre toda essa experiência, ou estamos pensando à medida que isso está acontecendo. Inclusive agora, né? Voltando para os consultórios, né, Mônica? Eu acho que vai ser outra, né? Como é que vai ser essa volta? Vai ter ataque, não vai ter ataque? Nós vamos ter que olhar para isso, né? Queria falar um pouquinho, posso? Elisa. Elisa, então, Elisa, depois de você, eu vou chamar a Fernanda Maza para falar, tá? Ela pediu aqui no chat. Pode falar, Elisa. Tá. Não, eu ia dizer o seguinte, que mesmo, no caso, eu já tinha experiência de atender online, mas mesmo assim, mudou tudo por conta dessa questão da obrigatoriedade que a gente impôs, né? Para nós mesmos, né? E para os pacientes, porque é diferente, o contrato teve que mudar, né? De alguma forma. Não teve opção por um momento, né? Eu acho que essa imposição levanta muita questão para pensar junto, né, com o paciente. Isso. Foi uma invasão mesmo, de certa forma, né, Elisa, da realidade nos nossos settings mesmo, né? Eu queria chamar a Fernanda Maza, ela pediu a palavra. Por favor, Fernanda.
Olá, boa noite a Aqui. todos. Boa noite. Primeiro eu queria dar parabéns para a Cristiane e para a Mônica, porque é que assim, eu sou paciente da Cristiane há alguns anos e é interessante que no consultório a gente vivencia as questões inconscientes e ela como professora, eu fico pensando nas questões conscientes. E aí eu fiquei pensando aqui que o conhecimento sem experiência, ele não é muito eficaz, né? É como se a gente quisesse matar a fome apenas lendo o cardápio. E aí eu fiquei pensando sobre as discussões da diferença da psicoterapia para análise, e eu já deitei no divã, já sentei frente a frente, e a vivência é muito interessante porque na análise a gente vê que o terapeuta ele trabalha na transferência, ele vivencia aquilo com o paciente no aqui e agora. E como psicoterapeuta, a gente trabalha com a transferência, não é que a gente deixa de ouvir a transferência, mas a gente usa mais como uma bússola, e como a nossa intervenção é mais focal, a gente tem uma vivência, eu diria que menos inconsciente. E aí, como paciente, que eu acho que a vivência faz com que a gente entenda plenamente essa diferença, eu já passei algumas situações, por exemplo, de a gente estar em processo analítico e aí senta que agora a gente precisa resolver tal coisa, que seria relacionada a contrato, e aí a gente vê a necessidade de fazer isso frente a frente, olho no olho. Então, eu acho que diante de toda a teoria, as vivências disso, quando a gente passa, fica até mais fácil para reproduzir no consultório. Então, como terapeuta, a minha vivência mudou muito depois que eu passei a ser paciente. Então, eu acho que eu quis dar essa contribuição, porque eu acho que essa dúvida, eu tirei essa dúvida depois que eu passei de terapeuta para paciente. Então, eu acho isso muito importante também, vivenciar como paciente e como terapeuta nessa dinâmica paciente-terapeuta. Eu acho que é isso, né? Uma fala super interessante e próxima, né? E eu acho que essa percepção, né, de como a gente transita, às vezes, num processo analítico mais para momentos em que a gente precisa voltar para algo profundo, precisamos discutir coisas objetivas, né? E eu acho que a experiência do divã ou do próprio trabalho terapêutico, como ele é um divisor de águas, né? Na maneira de trabalhar, na escuta. Achei bastante interessante essa fala. Obrigada. Acho que o que a Fernanda traz, acho que é muito bacana para a gente ver a riqueza do processo mesmo, né? Do quanto ele é dinâmico, do quanto ele é importante estar atento ao movimento, né? E eu acho que ela traz uma experiência enquanto paciente muito rica para a gente poder pensar, né? Com o olhar do paciente em relação à importância do analista estar movimentando, né, o que ele acha de fundamental naquele momento do processo analítico, né, que hora é necessário ter uma coisa mais centrada, né? Então, eu acho muito bacana, Fernanda, bem colocado, bem lembrado. Obrigada, Fernanda, pela participação. Eu acho que a Fernanda está trazendo uma questão importante mesmo, né? Que é a importância não só da teoria e do estudo, mas também de passar pelo processo, né? Para poder vivenciar isso de uma forma consciente e instalada dentro do próprio terapeuta. Avançando aqui um pouquinho mais, tem uma pergunta aqui no chat, duas questões. O Tiago pergunta, ele fala que ele gostaria de saber o que vocês, Mônica e Cristiane, pensam ou como vocês se posicionam sobre as formações 100% online para psicanalistas,
sem exigir formação de psicologia. Sem exigir formação de psicologia. Mas você está falando a formação em psicanálise? É Tiago que está perguntando? Tiago Martinez. A Kátia quer ter a palavra depois. Tiago, eu acho que essa é uma questão muito importante, muito séria, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito atento, né? Por exemplo, a nossa formação ela é totalmente vinculada à IPA, à FEBRAPS, à FEPAL, tem um tripé rigoroso para ser seguido, então acho que isso tudo nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com essas ofertas de formação que têm aparecido por aí. São várias instituições e suas formas de trabalhar, né? A Thalita mandou as orientações, ela encaminhou aqui para a gente, olha, está aqui no chat as orientações que ela comentou e ela só está dizendo que ela atende universitários da UFGD, então o manual é mais focado nas regras que trabalham lá, de acordo com o regulamento que tem no serviço, tá? A Kátia Codorniz está pedindo a palavra, por favor, Kátia. É uma pessoa antes de mim? Eu já? Eu acho que a Cristiane já respondeu, né, pro Tiago. Você. Tá. O que me tocou pedir a palavra foi a fala, né, de vocês em especial, mas eu gostei muito do que a Fernanda trouxe, e eu estava me lembrando que a gente começa a estudar na faculdade quando você já tem um interesse pela... Sempre tem um professor, sempre tem algum orientador que é da linha psicanalítica, pelo menos na faculdade que eu fiz. Então, eu já vinha com um olhar. Então, eu tinha essa curiosidade, a gente vai fazer a supervisão, a parte clínica, a gente busca um orientador de linha analítica, quer dizer, a gente vai lendo as coisas, né? Então, a gente vai ouvindo falar da tal da transferência, fala da aliança terapêutica, e a gente vai ficando muito sabido, e lê, né? Mas eu lembro do dia que eu vivi como paciente essa tal da transferência, sabe? Que eu percebi, eu vivi mesmo aquela situação, como é muito diferente, é fundamental. Aí eu acho que eu pude ter a compreensão um pouquinho melhor. E quando eu, como terapeuta, lembro que eu estava até numa supervisão, e eu fiz uma intervenção e a minha supervisora falou, nossa, você falou claramente do movimento que está acontecendo entre o paciente e você. Eu falei, agora eu tenho um pouquinho melhor noção. Então, eu acho que não tem como a gente poder apreender, né, principalmente psicanálise, porque não é uma aprendizagem num nível intelectual, e nesse sentido a gente pode também voltar à pergunta do Tiago, né? É fundamental a análise pessoal, e essa análise pessoal é que nos norteia de uma forma a que a gente possa ter uma leitura, uma aprendizagem da teoria e da vivência clínica, né, diferente, que é poder vivenciar dentro da gente essas questões. Em relação ao que o Tiago perguntou, eu acho que é uma coisa importante da gente colocar. Existem algumas instituições que elas se abrem a formações psicanalíticas para não psicólogos ou médicos, né? Mas o que a gente sempre questiona, independentemente de ser IPA ou não, né? A nossa sociedade é uma sociedade que transmite a psicanálise aqui no Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, e a gente tem os modelos que a IPA, que é a International Psychoanalytic Society, propõe, né? Que é o tripé. Mas tem uma questão também que a gente faz pensar, quando você não é psicólogo ou médico, que é você não ter a oportunidade de ter um contato com a mente humana, né? Você vir de uma outra área não favorece, eu acho que dificulte muito, mesmo as sociedades que estão abertas, mesmo pela IPA, para filósofos, arquitetos e engenheiros. É a minoria, mas existem. Mas o que a gente questiona é tanto o respaldo ético, no sentido de um problema com o paciente, porque
A IPA não responde por mim como psicanalista. Quem responde por mim é o meu CRP, eu sou psicóloga. Quem responde por um médico não é a IPA, é o CRM. Então, tem questões de ética, tem questões técnicas e tem questões de você acreditar também, né? Tá? Mas existem várias instituições que vão fornecer vários estudos e que não são melhores ou piores, são só diferentes. E cabe a nós, né, pensarmos para termos uma compreensão, isso. Né? A responsabilidade de quem está buscando também, né, Kátia? Claro. Assim como quando eu busco um médico, quando eu busco uma instituição, né? A responsabilidade da nossa escolha, né? Sim. Cris, tem uma cartinha para você aqui de uma mocinha chamada Juliana Cruz. Eu vou ler, tá? Gostaria de parabenizar a aula. Gostaria de parabenizar a aula da Mônica e Cristiane e agradecer muito pela oportunidade de, nesse dia do psicólogo, eu ter a oportunidade de estar aprendendo mais com aquela que sempre me inspirou a ser psicóloga. Lembro, eu criança, ela indo para a faculdade. E hoje me sinto feliz se eu for um pouquinho do que minha tia, madrinha, comadre, Cristiane, essa profissional maravilhosa que nos instiga e inspira com o seu conhecimento. Um presente poder participar da sua aula. Sucesso cada dia mais. Olha que carinho gostoso, Ju, né? Te amo. Mas muito bom. O Tiago também está agradecendo. O Tiago também está agradecendo, né, o comentário da Kátia, né, que ajudou a esclarecer. E eu queria saber se tem mais. Débora, eu queria só falar uma coisa que a Kátia falou e eu me lembrei de uma coisa que não saiu aqui da minha cabeça. Eu acho que quando ela fala não é nem melhor, nem pior, eu fiquei pensando isso bastante em torno daquela discussão que aconteceu entre psicoterapia, de orientação analítica e análise, né? Eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado para não ficar uma é melhor e a outra é pior, né? Uma oferece menos, a outra oferece mais. Eu acho que isso tem indicações e tem desejos, né? Alguns vão se beneficiar muitíssimo da psicoterapia de orientação analítica, outros vão se beneficiar da análise. Eu acho que o mais importante disso tudo é poder ir de encontro ao que o paciente está precisando, seja em POA, seja em análise, e quem sabe possibilitar um vir a ser e uma integração melhor do que está dentro com o que está fora, para que possa ter, enfim, uma qualidade de vida, um posicionamento melhor diante de tudo, em relação a si mesmo, em relação ao outro, ao mundo, de uma maneira geral. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho que ficou muito essa discussão, sabe, de melhor, pior, melhor. É o que o paciente precisa, né? Bem lembrado, Cris. Exatamente. Muito bom. Ele precisa, ele suporta naquele momento. Suporta, também, né? Isso. Eu acho que, nesse sentido, o curso de vocês traz uma luz, né? Eu acho que vocês foram muito felizes no sentido de olharem, né, para a clínica da psicoterapia de orientação analítica de uma entrevista até a aliança terapêutica, porque a aliança terapêutica, né, é a parte mais saudável, né, do paciente e que vai nos ajudar muitíssimo a ver até que ponto ele pode ou não. Porque não somos nós indicamos o melhor tratamento em cima de uma avaliação que é feita no campo dele, no campo emocional, psicológico, naquele momento de vida, né? E não é raro, muitas vezes, a gente ter clareza que, inicialmente, uma pessoa vai se beneficiar mais de uma terapia em função de uma desorganização, para que ele possa se organizar melhor, e depois de 2 anos, ele mesmo está mais disposto a ter uma abertura diferente e ele acaba até pedindo análise, né? Então, eu acho que o curso de vocês propõe e ajuda muito a gente a pensar, porque é a parte mais saudável, é a parte do paciente que nos alia conosco para fazer uma viagem que a gente não sabe para onde não sabe de que jeito a gente vai. A gente só tem a boa intenção, o desejo dele, uma motivação, como vocês colocarem, o nosso desejo, a nossa vontade, né?
disponibilidade, vontade de estar com o paciente, né? E elas colocaram também essa questão, né, da parte saudável que você está colocando, Kátia, que é a questão da aliança com o tratamento, né? Não só aliança com o terapeuta, mas com o tratamento. Foi muito bom mesmo o que vocês apresentaram hoje. Queria saber se tem mais algum comentário, se alguém quer... alguma coisa, Débora? Fala, Luiz Antônio. Pode falar, tem tempo sim. Se eu não me engano, é o Bion, né? O Bion diz uma coisa que eu penso que falou sobre a psicanálise, né? O Bion diz assim: o interessante, o importante é quando a gente encontra no livro aquilo que você viveu na sua análise, né? Ele diz. E agora, o Cristiano, eu não concordo com a coisa que você falou, não, hein? Não houve momento algum dessa belíssima explanação, dessa vivência rica, instigante, dizer que houve essa é certa, aquela é errada. Não, nós fizemos tipos de terapia, princípios, né? Mas nunca, eu não me lembro de ter percebido de certo e errado, essa melhor. Certo e errada, não. Isso é só um cuidado para a gente não cair no erro de achar que uma é melhor que a outra. Porque foi muito rico, né? Muito rico. Que bom, Luiz Antônio. Claro tudo, né? Então, acho que bom ter candidatos aí ouvindo. São coisas para a gente parar para pensar, né? Importante. Sim. Bom. Parabéns, olha, formidável. Obrigada. Olha, eu já está na horinha combinada mesmo, né? Se ninguém mais quer colocar nenhuma questão, eu acho que a gente pode encerrar agora. Mais alguma coisa? Cris, Mônica? Não, queremos só agradecer a parceria. A parceria de todo mundo, foi bom discutir. Foi muito bom, viu? Em nome do Departamento Científico e da SPMS, agradeço demais vocês que puderam estar aqui falando de um jeito tão sensível e que colocou a gente para pensar. Isso que é muito importante, né? As reflexões que foram que tivemos a oportunidade hoje, tá bom? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e por todos vocês estarem aqui. Nós aguardamos vocês no próximo episódio. Só mais um minutinho que vai ter o nosso filminho de encerramento. Muito obrigada, viu? Você acabou de assistir a segunda parte do curso Técnica na Clínica de Orientação Analítica, do primeiro contato à Aliança Terapêutica, que teve como protagonistas as psicanalistas Cristiane Cruz e Mônica de Almeida Roca. No próximo episódio desta primeira temporada, no Encontro Sul-Mato-Grossense de Psicanálise, teremos uma mesa virtual com um importante debate sobre violência e a mulher. Assunto que será abordado de forma ampla, em diversos aspectos, com excelentes debatedores. Mas para debater este rico e abrangente tema, aguardo você em nosso próximo capítulo. Até lá! O barulho do gole d'água. Não esqueci de desligar. O Pedro que fala, mãe, você engole com barulhão. Se fica o fone aí que faz mais barulho. Escuta, vovó, parabéns! Benício nasceu! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Deise! Benício! Abre teu áudio! Abre seu áudio, você está sem áudio.